Olá, bem-vindos a mais uma conversa, uma análise aqui das fontes. Hoje a gente vai mergulhar na lição 8 das lições bíblicas para jovens e adultos, uma publicação, olha só, lá do primeiro bimestre de 2002, da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. O comentarista foi o pastor Plácido Tomás da Silva. Um material bem interessante para a gente revisitar. Exato. E o tema é forte. Eles eram cheios do Espírito Santo. A lição parte de Efésios 5,18, aquele versículo, né? E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E a verdade prática que a lição traz é bem direta ao ponto. Sim. Diz que o fator principal para o Espírito Santo operar é a paz e a comunhão. Fundamental isso. Aliás, se essas nossas conversas aqui, essas análises te ajudam de alguma forma, considera se inscrever no canal, deixar o seu gostei. Isso ajuda bastante a levar esse conteúdo para mais gente, né? Com certeza. Bom, então vamos lá. O foco da lição é muito em Filipe. Ele é apresentado como um dos 7 diáconos escolhidos lá em Atos 6, em Jerusalém. A tarefa inicial era bem prática, né? Servir as mesas das viúvas gregas. Isso. Mas os critérios para a escolha não eram só administrativos, digamos assim. Tinham que ser homens de boa reputação e o texto destaca, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Exatamente. Ou seja, uma combinação de espiritualidade profunda e discernimento prático. A lição até coloca ele em segundo lugar na ordem de fé, logo depois de Estevão. E esse contraste entre os dois é algo que a lição, mesmo que implicitamente, nos faz pensar, né? Estevão, o primeiro da lista, bom, ele confronta as autoridades, prega com uma ousadia tremenda lá em Atos 7 e acaba sendo o primeiro mártir. Um destino impactante. Muito. Já Filipe, quando estoura a perseguição depois da morte de Estevão, ele foge de Jerusalém, vai para Samaria, como a gente lê em Atos 8, e ali Deus o usa de uma forma diferente, mas muito poderosa também. Caminhos distintos da fé em ação. A lição chega a explorar o porquê dessa diferença ou fica mais para nossa reflexão? Olha, a lição não entra muito no porquê divino, sabe? Ela foca mais na fé de Filipe que o levou a essa fuga estratégica, digamos, que resultou na expansão do ministério. O pastor Plácido até menciona rapidinho nos outros 5 diáconos, né? Que a gente não tem tantos registros, com exceção de Nicolau. E tem aquela nota curiosa sobre a seita dos Nicolaitas, lá em Apocalipse, com a lição sugerindo que talvez tenha sido uma distorção de algo que o próprio Nicolau não aprovaria. Interessante isso. Muito interessante. E essa variedade nas manifestações da fé é justamente o ponto do comentário 2 da lição, a função da fé. A ideia central ali é que a fé não segue um roteiro único, né? Exato. Ela pode levar, sim, à vitória, à honra, mas também pode levar à perda, ao sofrimento, à vida ou à morte. Faz a gente pensar muito em Hebreus 11, né? Totalmente. E no caso de Filipe, a fé o direcionou para escapar daquela situação de perigo iminente em Jerusalém. Preservou a vida dele para um ministério que se tornou itinerante, muito frutífero. Lembra aquela palavra para a igreja de Esmirna, em Apocalipse? Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade pode se expressar de muitas formas. E que jornada de Filipe! O comentário 3 da lição traça esse percurso, é bem legal de ver. Depois de Samaria, ele é guiado por um anjo até aquela estrada deserta para Gaza. É ali que acontece o famoso encontro com o eunuco etíope, né? Em Atos 8. Momento-chave para a expansão do evangelho. Sem dúvida. E logo depois de batizar o eunuco, o Espírito simplesmente o arrebata para Azoto. Uma coisa incrível. E dali ele não para. Vai pregando de cidade em cidade até finalmente se estabelecer em Cesareia Marítima. E Cesareia não era um lugar qualquer, né? De jeito nenhum. Era a capital administrativa romana, ali na Palestina, um centro nevrálgico e, curiosamente, era também onde morava Cornélio. O centurião de Atos 10. Puxa as conexões. Exato. Cuja conversão, mais tarde, seria fundamental para levar o evangelho aos gentios. E essa chegada em Cesareia parece marcar uma nova fase para Filipe, né? De mais estabilidade. É o que o comentário V aborda. Deus dá estabilidade à família de Filipe.
A lição até cita Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Um fim de peregrinação, talvez? Parece que sim. Coincide também com aquele período de paz e crescimento da igreja depois da conversão de Paulo, né? Que Atos 9 descreve. E olha que bacana. Anos depois, na terceira viagem missionária de Paulo, ele e Lucas ficam hospedados justamente na casa de Filipe, lá em Cesareia. Isso está em Atos 21. Isso mostra um Filipe já estabelecido, respeitado, não mais o fugitivo, mas um pilar da igreja local. Um anfitrião. Exatamente. E o ponto alto dessa estabilidade que a leitura em classe destaca é o versículo seguinte, Atos 21:9. Diz que Filipe, agora chamado de o evangelista, olha a progressão, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Que coisa linda. A casa dele era um centro de atividade espiritual. Puxa, um testemunho poderoso. Não era só ele, a família toda vivia a dinâmica do Espírito Santo, com dons em operação. Isso pinta um quadro muito forte, sabe? De um ministério que começou na crise, na perseguição, mas que floresceu e culminou num lar cheio de espírito bem firmado. Impressionante. A lição até levanta a possibilidade, como você mencionou, dele ter sido contemporâneo e talvez até companheiro de fé de Cornélio ali em Cesareia. 2 homens-chave naquela cidade. Mostra a fidelidade de Deus sustentando a vida dele, né? Uma trajetória realmente notável. De diácono servindo mesas em Jerusalém, a evangelista com uma família profética em Cesareia. E assim a gente conclui essa nossa olhada na lição 8. Eles eram cheios do Espírito Santo. Da revista da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo, primeiro bimestre de 2002, com os comentários do pastor Plácido Tomás da Silva. Foi ótimo revisitar essa lição. Muito bom mesmo, permitindo Deus até a nossa próxima análise.